Val, agora pensando assim, as pessoas que não... Eu falo que a gente só entende algumas coisas quando a gente passa. Eu sempre cito o caso do meu pai. Meu pai, ele acabou ficando cadeirante por um tempo e eu nunca tinha prestado atenção. Quando ele ficou, eu falo, caramba, é muito... É muito difícil. As coisas aparecem para você quando você tá naquele papel. Agora, para quem não está, você como mãe, o que você gostaria que as pessoas entendessem, que as pessoas enxergassem, tanto para as pessoas com autismo e também com TDAH? Olha, eu penso muito na questão, primeiramente, da educação, né? Quando a gente fala do diagnóstico precoce, e nós que trabalhamos com a educação infantil de 1 a 4 anos, quão importante é o olhar de um profissional da educação para essa criança. Porque a gente, lá onde eu trabalho, já se tem hipóteses. A gente já para e já olha assim, olha, precisamos acolher essa mãe, esse pai. Muitas vezes não vai dar certo. Mas o que a gente precisa é de uma educação também preparada. Hoje a rede de educação infantil aqui ela é muito grande. Então, assim, esses 4 anos que ele fica lá, ele não pode passar despercebido. Ele tem que passar por um olhar cuidadoso, carinhoso, respeitoso desse profissional. E a gente espera políticas públicas nesse sentido também. Por exemplo, o meu filho, ele vai aprender, só que ele vai aprender de uma maneira diferente dos demais. Então, e esse profissional? Como que ele vai estar preparado para isso, além do amor à profissão? Né? Que bagagem ele precisa ter? Ele não precisa só ser como eu, sentir na pele. Sim. Ele precisa, né, ser formado para isso. E quando a gente fala também do processo da questão de tratamento, né? Porque hoje a gente tem uma vida voltada a... ele vai para psicopedagogo. Ele vai para psicólogo, ele vai para psiquiatra. Então, assim, quanto que a rede também comporta tudo isso para uma quantidade de crianças? E como que essas crianças vão ser recebidas pela rede? Como que a rede vai funcionar de fato para que eles tenham um tratamento digno, né? O seu filho, ele faz tratamento na rede do município ou é rede particular? Rede particular. Rede particular. Não conseguimos. É difícil, né? Eu acho que essa questão, o acolhimento, o tratamento na rede pública ainda tem muito a evoluir, né? Tem, né? Porque, assim, não é você só medicar, né? Existe um percurso para se chegar a esse processo, né? Existem etapas, existem um olhar, existem testes que vão ser feitos com medicamentos. E existe toda uma terapia necessária para essa criança. E não pode ser 10 sessões. Porque, assim, num período vai funcionar... No convênio que você diz, né? Que limitam as 10 sessões, é isso? Não, eu digo no próprio SUS também, né? Muitas coisas é limitadas a 10 sessões. Né? E o tratamento ele é contínuo, ele é para a vida. Não termina nunca. Eu vejo... É pra vida. Até quando a gente fez lá com a Alessandra, não sei se você lembra aquela vez que a gente também... eu tenho percebido que os convênios, eles fazem de tudo... Assim que se descobre algum transtorno, para te tirar do convênio e aí depois só justiça. Tanto é que a gente não faz pelo convênio, a gente faz particular mesmo. A gente paga, porque pelo convênio também não conseguimos. Então, é uma realidade difícil, né? É uma realidade Deixa difícil. Eu falar um pouquinho também nesse assunto. O que acontece, né? A rede, principalmente a rede de saúde. Hoje assim, como que está estruturado? Taboão da Serra não é só Taboão. Hoje, as cidades, de maneira geral, elas não estão preparadas para atender toda essa demanda. E o que nós temos que fazer agora? Taboão é um exemplo disso. Só que não é algo só nosso aqui. Praticamente todas as cidades do Brasil, né, não tem essa capacidade. Mas o que nós temos que buscar? Nós que estamos lutando para criar aqui em Taboão um centro de referência do autismo, que é muito importante, inclusive que é uma lei nossa que nós aprovamos na Câmara Municipal. Estou conversando com o prefeito, engenheiro Daniel, para que nós possamos fazer parcerias com clínicas, né, para que possam atender. Por quê? Porque a rede não aguenta. A rede municipal, por várias questões, seja por questão salarial, seja por N questões, ela não tem profissionais, a quantidade de profissionais necessários para atender a nossa população. Então, a conta não fecha. Salvo engano, o TO só tem um na rede. Neuro, são poucos que atendem.
Até particular, é Até difícil. particular é difícil, né, Val? Neuro, Se muito particular, se você tem um convênio, você não consegue marcar no espaço mínimo de um mês. E Não. acrescentando também Mais, isso, não é? Muito Mais, né? mais, Muito mais de um mês. mais. Num convênio que a pessoa paga. E você imagina na rede pública. Não consegue. Então, se nós não formos aqui, se nós não criarmos mecanismos para atender essas crianças, né, ou as pessoas de maneira geral, fica difícil. Mas nós vamos lutar através do quê? De políticas públicas para que nós possamos dar uma resposta, para que nós possamos dar uma solução. Ou seja, não dá para esconder a realidade. A realidade que que é tem difícil problema, tem e deficiência. que é preciso achar caminho. Acho que esse... E principalmente o autista, porque além da questão das terapias, precisa ter o acompanhamento em casa. Então, a família também precisa ser orientada, né, Val? Exato. Não é? A família tem que precisa- participar. Tem que ter realmente uma sinergia da família com o poder público para que nós possamos unir, né? Para que nós possamos dar um atendimento melhor. E a gente fica feliz. Ó, eu dei uma palestra essa semana numa escola estadual aqui no Campo Limpo, na Amador Catarina. Divisa aqui com Tabuão. E eu fiz uma fala lá. Falei assim, olha, é responsabilidade nossa, por isso que eu falo da escola também, viu, Val? Exato. É responsabilidade também de todos, dos alunos principalmente, para evitar bullying. É responsabilidade dos alunos, seja do ensino médio, do ensino fundamental 1 ou 2, né, a cuidar dessas pessoas. Porque nós temos que ter esse olhar de cuidar, o olhar de amor. Porque eu falei uma fala, às vezes pode estar em casa também e a gente não sabe. Agora, como é que você gostaria que fosse tratado o seu irmão, o seu filho, o seu parente, que tem um grau de suporte 1, 2 ou 3? Se fosse com você, como é que você gostaria que você fosse tratado? Eu acho que a sociedade precisa evoluir. A promessa do Centro de Referência do Autismo, não sei se é o nome exatamente correto, mas como que está esse projeto, essa proposta? Nós estamos conversando com o prefeito, o engenheiro Daniel, tem esse compromisso da política, mas enquanto não sai, nós queremos também firmar parcerias. Nós estamos buscando parcerias exatamente para atender. Por quê? Porque é multidisciplinar. Né? A pessoa tem que ter acompanhamento, não só diagnóstico, mas tem que ter o acompanhamento terapêutico. Que isso é o mais difícil, né, Val? É mais difícil, porque assim, a rede acaba tendo um problema. Aí, tá o diagnóstico, e agora? E Vou outra fazer coisa o quê? Também, outra coisa também, doutora Nish, e isso acaba criando um problema de infraestrutura. Porque, assim, já foi várias vezes que eu precisei ir para outra cidade, outro local muito longe, que inclusive eu tive que ficar o dia todo para fazer uma coisa de apenas 5 ou 10 minutos. É outro problema. Principalmente para um autista com TDAH, eles não têm paciência para ficar num transporte, num deslocamento de 2 horas, né, Val? É muito Você imagina, difícil. como é que se segura? Para ir para voltar. Não segura. É Não segura. Então, é o ideal que nós tivéssemos próximo essas terapias, né? TO, nutricionistas, enfim, todo esse arcabouço. Exato. Porque qual que é o problema? Diagnosticar até consegue. Né? Mas Até aí o problema é o depois. Tipo, e agora? Vamos fazer o quê? você já sabe o que a exato. criança tem e o É próximo importante passo... também. Exato. Até por uma questão de respeito. Porque eu já vi relatos, né, Val, que a família critica. Né? Você não dá educação pro seu filho. Exato. Não é isso? Dói, É uma não é? sensação muito, Não é? De muito doloroso? difícil. Muito difícil. O que sabe? mais te marcou assim que você falou assim, caramba, isso foi... A gente ter que ir embora de um aniversário por conta das crianças não aceitarem o jeito dele. Isso foi assim, eu vim muito chateada, chorando muito. E eu não consegui mediar a situação, né? Porque, assim, uma criança atípica no lugar, ela sempre, até que ela conquiste a autonomia de sentimentos, de comportamento, ela vai alcançar. A gente trabalha todos os dias para isso. Só que, nesse início, a gente tem muito que estar ali mediando, né? Ou eu, ou meu esposo. E quando a gente não consegue, a gente se frustra muito. E aí, quando você vê uma outra criança maltratando ele pelo jeito dele e outras pessoas julgando, então isso machuca. Mas aí é uma... Você consegue entender a outra criança por não compreender como... Consigo, mas da mesma forma, por ver ele assim,
também machuca. E o que machuca também, por exemplo, é o processo escolar. Porque muitas vezes também a professora não vai estar preparada, né, para essa criança, né? Achando que o que ele está fazendo é proposital, mas ele é uma criança do movimento. Então vai ser bem difícil mesmo. Mas a gente procura o quê, né? Tentar dar o máximo da gente enquanto pais, enquanto a rede de apoio médica mesmo que a gente tem, para poder suprir, né? Mas a gente trabalha sempre para quê? Por Para isso, que ele Val, tenha que eu acho que a autonomia dele. sociedade é que tem que ser inclusa. Sim. Quando eu falo inclusão, na minha cabeça, não é a inclusão de quem tem autismo ou de quem tem TDAH. A Mas- inclusão é da sociedade. Porque se a sociedade sabe e entende que há essa situação, ela vai saber se comportar. Agora, se não há informação, né? É por Se há isso o os preconceito. encontros, Por isso que é importante. Os encontros, hoje aqui, ó, um podcast como esse, Exato. levando essa informação, é muito importante. Porque tem que falar, tem que ser claro. Falar pro colega do Juninho, que ele tem 6 anos de idade, que ele tem o TDAH. E quais os comportamentos dele? Se ele tiver isso, o que fazer? Que reação ter se ele tiver tal comportamento? E o que é isso? É informação, não é? É informação. E acrescentando também, doutora Nishi, para bem para Val, isso também é um problema muito grande que a gente pode refletir a nossa educação também. Porque, assim, não só de como é feita, mas também como isso afeta outras pessoas. Por exemplo, isso mostra, assim, aquela criança já vê uma coisa errada, isso já é base de alguma educação de que ela já viu. De que é algo que estamos falhando muito como sociedade nos últimos anos. O quão a nossa educação está sendo muito defasada. De saber lidar com as pessoas, de saber como tratar, de como se comportar sendo um profissional. É uma coisa que estamos carentes há muito tempo. Inclusive, sendo até um problema não só assim, para as crianças autistas, mas para a sociedade como um todo. Por exemplo, você ser maltratado numa consulta médica por alguém que deveria te dar um suporte a mais. Ou você está numa escola e você ouvir de um professor que você devia deixar seu filho em casa porque ele não tem mais jeito para a escola. A sua mãe tá assistindo aqui, Maria das Graças. É ela mesma.